Boa noite a todos. Hoje nós vamos estudar uma passagem de Jesus que é a do cego de Betsaida. É mais um roteiro daquela relação que nós começamos, que se chama Aprendendo com as Curas. O primeiro roteiro foi o paralítico de Cafarnaum e agora nós vamos ver o cego de Betsaida. Betsaida é uma cidade onde Jesus chegou e curou este cego. Essa passagem está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, nos versículos de 22 a 26. Ele diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todas as coisas. E mandou-o para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Então nós vamos ver nas curas de Jesus que ele usava várias terapêuticas. Na cura do paralítico de Cafarnaum, ele simplesmente ordenou, Levanta-te, lembra da passagem? Levanta-te, pega a sua maca, seu catre e anda. Aqui ele cuspiu nas mãos e passou nos olhos do cego e perguntou se ele estava enxergando alguma coisa. E ele, que não enxergava nada, falou: Eu estou enxergando os homens, mas não estou enxergando ainda nítido, que eu vejo os homens como se fossem árvores, só a silhueta, o contorno, como se fossem árvores que andam. Aí depois ele tornou a perguntar: E agora? Aí ele fala: Agora eu enxergo nitidamente. Então a gente vai perceber aqui que Jesus usou uma outra técnica de cura. Qual será que é o propósito dessa técnica? O que ele queria fazer a humanidade compreender? Já que nós estamos vendo que para um espírito nobre nada é feito sem propósito. Tudo é feito com propósito, com planejamento e com cuidado. Até as palavras que eles usam para falar, elas são pensadas, elas são refletidas. Usa-se palavras que tenha algum significado, que traga alguma vibração, que seja capaz de induzir alguém a fazer o bem, a ser feliz, a se fortalecer. O cuidado também para nunca usar a palavra para esmagar, para prejudicar. Então sempre uma figura nobre, equilibrada, sempre tem uma intencionalidade, nada é por acaso. Aqui então, se ele usou essa técnica de cura, e é uma técnica diferente das outras, tem um propósito. Ele poderia simplesmente ter usado o seu magnetismo e curado o cego, como ele fez em outras circunstâncias. Será que Jesus quis deixar de mensagem para toda a eternidade? Qual o ensinamento que ele nos traz aqui? É isso que nós vamos ver. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. Betsaida, casa da pesca em hebraico, uma aldeia situada a nordeste do mar da Galileia e a alguns quilômetros de Cafarnaum, terra dos apóstolos Pedro, Felipe e André. Foi palco de curiosa cura realizada por Jesus. E até aqui no texto fala que foi uma curiosa cura. Por que uma cura curiosa? Porque ele usou um procedimento diferente das outras curas. Aqui ele usou a saliva. Será que ele precisava usar a saliva, É igual a gente fala dos médios de cura de fenômeno físico, Precisa usar o bisturi?
Precisa usar para curar? Não precisa, né? Mas alguns usam. Deve ter algum significado, né? Alguma razão. Outros não usam o bisturi, mas usam o cabo do bisturi. E o outro só faz uma imposição de mão. Tudo tem um porquê, uma razão. Jesus precisava usar saliva para curar o cego, precisava usar barro, mas tem que ter um propósito. Vamos ver se a gente consegue achar esse propósito. E o texto fala que é uma curiosa cura realizada por Jesus. O que tem de curioso aqui? Ele curar? Não, ele curar não, porque ele já tinha curado, até ressuscitado, né? A maneira que ele curou é que é curiosa. A chegada à humilde comunidade de Betsaida representa uma pausa num ambiente acomodado, de acolhimento aos viajantes cansados e desencorajados em prosseguir a jornada, mas que recebe o mestre que por ali transitava na busca das ovelhas perdidas de Israel. A misericórdia de Jesus se faz presente quando ele encontra uma das ovelhas identificada na figura do cego de Betsaida. A chegada de Jesus evidencia o seu trabalho dinâmico no bem, disposto a auxiliar os necessitados, que à semelhança do cego abrigam a esperança de serem curados dos seus males. Então fala que toda a humanidade, todos aqueles que procuram Jesus, têm na verdade uma vontade muito grande de ser curado. A cura, ela pode ser a cura física, mas para todos ela é a espiritual, porque nós precisamos nos curar mesmo no espírito. Algumas enfermidades, elas são visíveis, a gente olha na aparência e a gente vê marcas, vê sinais, mas tem muita gente sofrendo e gritando por dentro com outros problemas que a gente não pode enxergar. E toda essa humanidade procura Jesus, mesmo aquelas que ainda não sabem o que estão procurando Jesus, porque Ele é o padrão de espiritualidade superior, né? Ele é um modelo de espírito que, porque realizou o trabalho de transformação íntima, de renovação no bem, não tem dor e sofrimento. Você vê que mesmo passando por toda aquela dificuldade da crucificação, o martírio, Jesus não é o que marcou Jesus ali, não foi a dor física que ele tinha capacidade de suportar, né? Foi uma dor espiritual, uma dor angelical, uma dor de saber o quanto que a humanidade, que ele está responsável, que ele tem de cuidar, quantos séculos levaria para chegar no ponto que ele precisa levar. É igual quando a mãe e o pai cuidam muito dos filhos, né? E os filhos não correspondem. Não é uma dor de ódio que o pai e a mãe têm, né? De raiva, mas uma dor de paternidade, de maternidade, de querer pensar assim: todo o meu esforço, todo o meu sacrifício, e houve um pouco aproveitamento. Vão ter que sofrer muito, que pai, que mãe, que quer ver os filhos sofrendo. Então Jesus tem uma relação conosco de cuidado mesmo. Nós somos almas infantis nos pés de Jesus. E Ele então sente e ressente de toda essa dificuldade que nós temos para chegar até Deus, né? Até a felicidade. Então fala aqui que o cego, ele está representando não só aquele homem que ele encontrou na cidade de Betsaida, que não tinha visão. Porque a gente vê muitos cegos aqui na terra que são despojados, que são arrojados, né? Que fazem muito mais do que a pessoa que tem a vista. Assim como a paralisia lá no outro caso, não era só a paralisia das pernas, mas era da falta de iniciativa
de ir em busca da verdade espiritual, né, de realizar o bem que se pode fazer, de fazer a coisa certa quando a gente já pode fazer, aqui também a maior cegueira é a cegueira do espírito que passa uma vida inteira aqui na terra e ele não consegue enxergar o significado da vida, o verdadeiro significado da vida. Como foi a palestra de segunda-feira, o rapaz se propôs a falar qual é o significado, o verdadeiro significado do amor, da palavra amor, assim como entende Jesus. Então essa é a grande cegueira, é a cegueira da gente ter tudo e da gente não ver o que a gente já tem, da gente ter que perder o que já tem para dar valor, para perceber que já tinha. Muitas vezes a gente estava em paz e a gente achava que aquilo era pouco, aí a gente perde a paz e fala: meu Deus do céu, eu tinha um tesouro na minha mão e eu não sabia, né? Que era a paz, o sossego, a tranquilidade, a paz de espírito. E a maior cegueira que o Espiritismo veio para ajudar a retirar da terra é o materialismo. É o materialismo. Esses dias eu estava vendo um filósofo e ele estava falando umas coisas tão bonitas, umas coisas tão inteligentes. Aí no final ele falou que ele era ateu. Aí eu falei: meu Deus do céu, a gente já tem um pouco de preconceito, né? Deus não tem preconceito com ninguém, mas a gente até tem. Falar, aí parece que fica um vazio, né? A pessoa falar tanta coisa bonita, trazer tanto ensinamento e falar que eu sou ateu. Fica um esvaziamento aí, você não consegue entender para que então, né? Que a pessoa vive, para que ela se esforça, qual é o motivo, qual é a razão dela continuar. E é um materialismo esmagador de tudo de bom que a terra poderia já ter construído. Porque é em nome do materialismo que a gente destrói amizades, que a gente abre mão dos princípios que nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós. A gente larga tudo, esquece tudo isso e vira uma fera por causa do materialismo, né? Então essa grande cegueira, até mesmo para os religiosos, que são religiosos, mas agem como materialistas. Essa é a cegueira que está colocada como o ponto mais alto desse ensinamento, é a qual Jesus veio, e o trabalho dele está atravessando os séculos, que é para tirar essa cegueira, assim como ele fez com Paulo de Tarso na estrada de Damasco. Paulo estava cego espiritualmente e viu Jesus e passou a enxergar a luz. O que é essa luz? É o entendimento. Por que eu vivo? Por que eu estou na terra? Para que eu estou aqui? Qual é o papel que eu devo desempenhar? Quando que eu devo estar feliz? Quando as coisas acontecem do jeito que eu quero, ou quando as coisas não estão do jeito que eu quero, mas mesmo assim ela não me tira a paz, porque eu tenho humildade suficiente para dizer: Senhor, que seja feita a sua vontade. Então, de acordo com a circunstância que está ao meu redor, como que eu devo proceder para colaborar para o bem-estar, para o bem comum? Importa destacar o gesto de solidariedade de alguns amigos que conduzem o cego, expedindo auxílio ao Senhor. São criaturas humanas, anônimas no texto evangélico, que agem como intercessores junto ao Senhor. São espíritos benevolentes, identificados com a mensagem de amor, que nos ensinam como ajustar a própria vida ao trabalho de cooperação e de caridade. Nos dois textos, no da semana passada, que era a cura do paralítico de Cafarnaum, e neste, que é a cura do cego de Betsaida, nos dois aparece a figura daqueles que ajudam. Nos dois. No texto passado, lembra, 4 pessoas carregavam o paralítico, carregaram até o pé de Jesus. E aqui novamente, algumas pessoas levaram o cego até Jesus para que Jesus curasse.
E assim acontece com todos, né? Na figura dos espíritos benfeitores. Porque se não fossem os espíritos benfeitores, dificilmente nós conseguiríamos alcançar a realidade, as verdades espirituais. E a gente está sempre falando que nós só vamos entender o quanto nós somos ajudados pelos espíritos benfeitores só quando nós estivermos no mundo espiritual. Porque ali nós vamos ver a quantidade de vezes que essas almas generosas são o verdadeiro espírito da caridade, né? Eles não vivem por eles vivem pela humanidade. Estão aqui por nós agora, nesse instante. Onde tiver um agrupamento de pessoas bem intencionadas, eles estão ali. Onde se oferecer um canal aberto à inspiração, esses espíritos estão ali para colaborar, para sugerir, para aconselhar, para transferir fluidos. E se a gente pensar então em ensinamento, a gente vai pensar na doutrina que os espíritos trouxeram. Quanto tempo que cada um de nós precisaríamos viver e encarnar para acumular todo o conhecimento que estão nas obras, só nas básicas? Todo o conhecimento que estão nas obras básicas, quantas encarnações a partir de hoje mais nós deveríamos ter para conseguir entender tudo que está ali, para alcançar? Quantos? Estão ali, nós não abrimos porque nós não queremos, né? Nós somos a humanidade que não temos tempo mais para as coisas de Deus, estamos muito ocupados, mas está ali. Se você quiser abrir, está ali, não é? Só naqueles 5 livros tem uma humanidade inteira na figura dos espíritos que trouxeram essa revelação pronta para nós, não é? Então, aqui, se o cego teve quem levou, ajudou, orientou, conduziu até Jesus, a gente pode pensar nisso em homens, né? Os homens foram lá, pegaram um outro homem que tinha problema visual e levaram até um homem que é Jesus. Mas dá para entender aqui no texto que não é só disso que se trata. Ele está falando que alguns espíritos podem ser encarnado, desencarnado, através do trabalho que realiza, trabalho de devoção ao próximo, leva as pessoas até a compreensão. Imagine o Chico Xavier, o trabalho que ele fez de levar o Brasil a entender o Evangelho, porque o Brasil não entendia o Evangelho de Jesus. O Brasil, como qualquer outra nação, abria o Evangelho e declarava como se fosse versos de poema os textos do Evangelho e fechava e falava amém. E através de uma vida inteira de doação, os espíritos, usando a mediunidade do Chico, nos ensinam a entender Jesus, a compreender. E entender Jesus é entender o que nós somos. Nós não estamos aqui só para mecanicamente repetir alguns gestos, né? De acordar, escovar os dentes, fazer o café da manhã, trabalhar. Não, nós estamos aqui para ampliar as nossas potencialidades espirituais. Ampliar, partindo sempre do princípio que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Olha, só isso já é muita coisa. Ser filho de Deus. Será que a gente entende isso mesmo? Se a gente sente isso, todo mundo sente que é filho de Deus, que Deus é muito, né? Deus é grandioso, nós somos filhos dele, e a gente não sente ainda essa filiação, essa paternidade. Então esses espíritos são, na figura deste que levou o cego até Jesus, os benfeitores, o espírito da caridade que está levando a cada um de nós e a humanidade a compreender o verdadeiro significado da vida, a descobrir o potencial que nós trazemos, porque nós temos esse potencial
de nos curar e de curar as pessoas que estão a nosso redor, de construir um novo templo, de construir um novo mundo. Olha que nos diz aqui um espírito benfeitor. A propósito, elucida um espírito protetor em mensagem ditada na cidade de Bordeaux em 1861. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e a cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuis esse fogo divino, que é o que podereis temer, se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da miséria, da matéria. E qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma, inebriada, se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. O que curou o cego? Vamos lá, quem curou o cego? Primeiro aí, quem curou o cego em Betsaida? Jesus. Como que ele curou o cego? Através da saliva. Jesus, com a sua saliva, curou o cego de Betsaida. Mas pelo que o Espírito aqui, que veio colaborar com a codificação kardeciana, ele nos coloca, quem é o doente? Quem é o cego? Todo e qualquer um que estiver encarnado na terra, com exceção dos espíritos missionários. Porque por mais que a gente já tenha aprendido alguma coisa de espiritualidade, nós ainda não alcançamos o máximo da espiritualidade. Então vamos dizer assim, que a nossa vista ainda ela tem escamas. E cada vez que nós aprendemos alguma coisa e realmente conseguimos já aplicar aquilo já nos pertence. E quando a palavra aprender é isso, não é? Aprender, é prender consigo. Aquele negócio de eu aprendi, eu sabia, mas eu esqueci, então isso não é aprendizado. Aprender passa a fazer parte da sua natureza. Quando começa a fazer parte da sua natureza, você não vai perder mais porque você realmente assimilou. É uma escama menos na sua visão espiritual. E quando toda essa escama sair, então aí você ficou curado espiritualmente, está curado da cegueira espiritual. Da cegueira espiritual, porque nós tivemos tanta gente cega convivendo conosco e que tinha muito mais espiritualidade, compreensão espiritual da vida do que nós. Então não é esta a visão, não pode ser esta, né? A visão aqui é aquela, eu mesmo tendo as duas vistas perfeitas, eu não consigo enxergar as coisas. Eu olho, mas não vejo, né? Ou vejo, mas não compreendo. Mas o Espírito aqui, ele veio trazer com outra palavra o ensinamento da passagem do cego de Betsaida. Quem que tem que ser curado? Todos os espíritos que estão na terra. E qual que é a cura aqui? Seguindo esse último trecho que nós lemos, qual que é a cura? O amor. O amor. Aí então nós começamos a entender tudo. Por que eu sofro? Porque eu não tenho amor. Quando que eu vou deixar de sofrer? Quando eu tiver amor. Quando eu amar. Vocês entenderam assim também esse ensinamento ou não? Vamos ler ele de novo? Qual é, meus amigos, esse bálsamo, quer dizer, o curativo, né? O remédio soberano que possui tão grande virtude
que se aplica a todas as chagas do coração e a cicatriza. O bálsamo é aquela planta que eles amassavam, faziam um remédio para pôr nos ferimentos para aliviar a dor. A dor aqui já está para entender que também não é do corpo físico, é a dor da alma, né? Angústia, medo, ansiedade, rebeldia, revolta, solidão. Qual que é o remédio? É o amor, é a caridade. Esse é o remédio. Se possuis esse fogo divino, que é o que podereis temer. Quem realmente tem amor, vai temer o quê? É o que está falando o texto. Então, se eu tenho medo, é porque eu ainda não desenvolvi plenamente esse sentimento divino, que é o amor. Então agora eu já entendi qual é a minha missão, né? Qual é a minha missão na Terra? É desenvolver o amor. E se eu não desenvolver o amor nessa encarnação? Eu reencarno para desenvolver o amor, para dar continuidade. Porque Deus é amor, e quem é filho de Deus tem que herdar os atributos de Deus, tem que ser amor também. O nome e o número dos amigos que conduziram o cego ficaram escondidos na palavra trouxeram. Então ele fala aqui que na passagem do Evangelho de Marcos não fala a quantidade e o nome daqueles que trouxeram o cego até Jesus. Entretanto, a sublime manifestação de amor ao próximo, citada no texto, atravessa os tempos e deixa as suas marcas, revelando o caráter, a solidariedade, o senso de caridade desses benfeitores, que souberam aproveitar a feliz oportunidade da presença de Jesus entre eles, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. É isso que estão fazendo os espíritos benfeitores, os guias espirituais, os anjos da guarda. Eles estão sendo os companheiros, né, dos homens, assim como esses foram, de levar essa pessoa que tinha uma enfermidade, uma necessidade, até aquele que pudesse curar. O trabalho dos benfeitores é levar a humanidade ao Evangelho. Somente o Evangelho poderá salvar a terra. O Evangelho foi o resumo que Jesus fez das leis divinas, da dimensão onde ele vive. Você imagina como seja uma cidade onde vivem anjos? Consegue imaginar? Eu não consigo. Imaginar como seja uma cidade onde só tem anjo. Como que eles entendem as coisas, como eles se comunicam, não dá para entender, né? Agora você imagina uma comunidade onde vive Cristo, que está acima de tudo isso, é da onde veio Jesus. E essa capacidade que os cristos têm de entender Deus, de entender o sentido da vida, o sentido do amor, ele resumiu isso e trouxe numa cartilha que é o Evangelho. E não tem outra. É esta é a lei. Não é assim que o juiz fala para a gente aqui na terra? Lei, cumpra-se, né? Não se questiona, tem que cumprir. É lógico que o Evangelho, ele é um convite. É um convite a quem quer ser feliz, a quem quer experimentar esse amor que alivia, que cura, que renova. É um convite. Não é uma imposição, porque tem que estar preparado para vivenciá-lo. Mas a gente já percebe que se não faz aquilo que está no Evangelho, não é verdadeiramente Deus. Não consegue encontrar a paz. E aquele que segue o Evangelho, ele vai, em cada encarnação, ele vai se livrando de bagagens desnecessárias.
É como se fosse um viajante e ele vai fazer uma viagem, são as várias encarnações, aí ele prepara uma bagagem que ele acha que é necessário para viver, para fazer aquela trajetória. Então ele coloca um monte de coisa na bagagem dele, na bolsa de viagem. E aí ele vai fazendo a caminhada, ele vai passando pela cidade. Cada vez que ele para no banheiro para jogar água no rosto, né, para ganhar um fôlego, ele olha no espelho e ele fala: gente, isso daqui que eu estou carregando só está causando peso na bagagem. E ele vai jogando na lixeira e segue adiante. Em algumas encarnações, mais algumas encarnações, chega em mais um ponto, em mais uma estação da vida, olha no espelho e deixa mais alguma coisa inútil da bagagem e vai seguindo livre. E obviamente que se for a mulher, a última coisa que ela vai deixar é o batom, né? Porque ela vai eleger o batom como sendo a coisa importante que ela não pode deixar. Mas vai chegar uma hora que até o batom vai pesar. Ela vai olhar no espelho e vai falar: eu não preciso mais disso. Mostrando que nós carregamos na nossa bagagem um monte de coisa que nós achávamos que era importante, que nós adquirimos naquelas encarnações em que marcar território aqui na Terra era importante para sobreviver. Está registrado em nós. Então nós registramos no nosso mundo íntimo que para ser feliz, porque o sinônimo de felicidade naquela época, tão antiga, tão remota na Terra, mas que nós trazemos como resquício, era que ter coisa e ter poder, ter força, era garantia de sobreviver. Está em nós isso aí ainda. E para deixar isso está difícil. Mas se a gente não deixar, esse é o convite do Evangelho, nós não vamos alcançar um patamar de vibração capaz de entender a língua dos anjos, os sentimentos dos anjos. Sabe aquele sentimento tão raro em nossas vidas, mas que a gente já conseguiu alcançar algumas vezes, no momento de oração, que a gente arrepia, sente aquela emoção forte, aquela alegria, né, que não é deste mundo? Então isso daí era para a gente sentir sempre. Nós um dia vamos sentir sempre essa plenitude. E quando a gente está nesse estado, a gente não tem doença, não tem enfermidade. A gente não tem enfermidade nenhuma. Que é uma irradiação, né, de luzes, uma explosão de sentimentos maravilhosos, sublimes, que não deixam enfermidade nenhuma tomar conta de nós. Similarmente, podemos dizer que a mesma dinâmica do amor se evidencia no trabalho de incansáveis amigos que encontramos ao longo da nossa caminhada evolutiva, os quais, visitando a Betsaida de nossos corações, ainda cristalizados no comodismo das deficiências que trazemos, das experiências passadas, nos estimulam ao bem. Não é fácil apartar-se do mal. Olha o que o benfeitor fala. Não é fácil apartar-se do mal. Por quê? Porque o ser humano, ele aprende por repetição. Aquilo que ele mais repete é o que está preso dentro dele, é o que está marcando. E o que nós mais fizemos, infelizmente, o que nós mais fizemos até hoje, na somatória das nossas vivências, foi o mal. Então, por repetição, nós marcamos o nosso corpo, a estrutura da nossa mente de se comportar como mal. Tanto é, gente, que tem a maioria das pessoas, se chegasse e participasse conosco desse estudo hoje, não ia entender o que nós estamos falando. É só que esse povo está falando. Está falando do quê? Porque falar de amor, falar de mudança, para muita gente é uma bobagem, porque para eles está tudo certo, é assim mesmo, né? Quem pode mais, chora menos. É essa lei mesmo que estão falando aqui. Não existe outra coisa, né? Deu certo para você? Sorte sua. Não deu? Azar é seu. Porque isso é o que vem marcando o comportamento, a convivência na Terra há muito tempo. E quando não, as pessoas gostam de ver as outras numa situação ruim,
para ajudá-las, para se sentir superior. Ah, coitadinho, eu vou ajudar. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de amor. Amor é compartilhar. Amor é você sentir feliz com a felicidade do outro. Mesmo que você não esteja bem, que você esteja passando por dificuldade, é você ser capaz de enxergar o outro tendo alguma superação, alguma vitória, tendo alguma satisfação, e você sentir a felicidade pelo outro. Isso é cura, isso é libertação. Olha o que ele fala, só para encerrar: não é fácil apartar-se do mal. Não é fácil se separar do mal. Consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma. Por que nós então temos dificuldade de separar do mal? Porque os outros nos querem mal? Porque os outros nos fazem mal? Não. O mal está conosco por causa dos inúmeros, das várias vezes que nós desviamos a nossa alma, através de consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem, muito difícil, dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservamos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Olha, vamos só entender isso aqui para finalizar. Então ele diz que as dificuldades que a humanidade enfrenta é a dificuldade que tem de se afastar, de abrir mão do mal, que está nela, não no outro, a própria pessoa. Por que está nela? Pelas inúmeras vezes que ela se desviou do caminho correto nas várias encarnações que ela tem. E enquanto nós não conseguimos tirar a túnica dos nossos caprichos e das nossas empolgações, das paixões, nós ainda vamos experimentar o sofrimento e a dor. Está aqui responsabilizando cada um pela sua cura, pela sua renovação. Cegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas, e cegaram-nos os males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas, e acostumados ao exclusivismo e o atrito inútil no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Então aqui finaliza dizendo que se nós não desfrutamos de tranquilidade, de sossego hoje, é porque nós nos acostumamos ao exclusivismo, quer dizer, eu só me preocupo comigo, com o meu sentimento, com a minha dor, e ao atrito inútil, quer dizer, ficar brigando com os outros, ficar disputando opinião, né? Quem está certo, quem tem razão, quem não tem. Então não adianta a gente fazer um monte de faixa e de cartazes, fazer passeata pela paz, se quando a gente termina essa passeata a gente continua discutindo, né? A gente discute com o outro pelo Facebook, a gente discute pelo telefone, nas rodinhas de conversa, e depois faz um monte de cartaz e fala: eu quero a paz, que a paz seja feita.
nós temos que mudar